Estamos de volta com a entrevista com o candidato Zé Maria, do PSTU. Gostaria de lembrar que é fácil e ainda dá tempo de mandar perguntas para o candidato Zé Maria. É só preencher o campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar em enviar. Nesta segunda parte do programa, o senhor terá 10 minutos para responder algumas questões que foram preparadas pela redação do G1. E aqui vai a primeira. O senhor está disputando pela quarta vez a presidência da República e nenhuma vez conseguiu mais de 0,5% dos votos. Na última pesquisa, para esta eleição, o senhor aparece com 1% das intenções. Enfim, é novamente uma batalha difícil que o senhor tem pela frente. Por que, essa é a pergunta, por que então o senhor decidiu sair novamente candidato? Porque era necessário apresentar uma alternativa que resolva os problemas dos trabalhadores desse país, porque as alternativas postas, seja as do PSDB ou do PSB, que já foram governo nesse país, o PSDB já governou o Brasil, já trouxe uma tragédia para o nosso país, o PSB estava no governo do PT até recentemente. Essas alternativas não vão trazer as soluções que o povo está colocando nas mobilizações, nas greves que faz no país neste momento. Tampouco a continuidade do governo do PT, que ainda tem no sentido muita expectativa de uma parcela grande da população, mas infelizmente governa com a mesma prioridade de antes. O governo do PT diz que a prioridade é a Bolsa Família, mas o Bolsa Família gasta 23 bilhões de reais de orçamento. A Bolsa Banqueiro, que é o pagamento da dívida pública, gasta 900 bilhões de reais de orçamento. Então, a prioridade do governo do PT, como o próprio Lula gosta de dizer, é garantir um ganho inédito para os bancos e as grandes empresas desse país. É a mesma prioridade de antes. É preciso uma alternativa da classe trabalhadora, que pressuponha essas mudanças na estrutura social, econômica e política do país que eu disse anteriormente, e para isso um governo da classe trabalhadora que rompa com o grande empresariado. Fazer esse debate com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a juventude, buscar ganhá-los para essa luta junto conosco, é o objetivo fundamental que nós temos com a campanha. E o resultado disso não se mede só no número de votos. Nós vamos, evidentemente, batalhar pelo maior número possível de votos, mas nós queremos, fundamentalmente, colocar uma outra opção para os trabalhadores refletirem, à luz dos problemas que afligem a nossa vida, se os caminhos que têm sido adotados até agora de fato vão levar a uma solução ou se é necessária uma mudança mais radical no país, e é essa alternativa que nós queremos apresentar, achamos que é necessário apresentar. Candidato, falando sobre as suas propostas, o senhor já adiantou algumas no primeiro bloco. No seu site de campanha, o senhor defende os seguintes pontos: suspensão imediata do pagamento da dívida, estatização de empresas, inclusive das que já foram privatizadas nos governos anteriores, anulação do leilão do pré-sal, expropriação de terras agrícolas e redução da jornada de trabalho. Nossa pergunta é como que o senhor pretende fazer isso, colocar isso em prática, sendo que o PSTU não tem deputado nem senador eleito e o senhor se lançou candidato à presidência sem o apoio de outros partidos? Olha, as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil, e são essas, porque sem isso eu não consigo colocar os recursos que o país tem a serviço de atender às necessidades do povo, elas não vão ser feitas necessariamente pelo Congresso Nacional, pela presidência da República ou pelas eleições. Nós vimos no ano passado, alguns milhões de pessoas vieram às ruas para cobrar mudanças. Então porque seriam simplesmente feitas não sem suportam, debate no Congresso. simplesmente não suportam mais a situação de vida que estão. Então, a mobilização social, a mobilização popular pode mudar o Brasil. Foi a mobilização social no começo da década de 80 que derrubou a ditadura que governou o Brasil por 20 anos. Foi a mobilização popular que colocou para fora o governo, o Collor de Mello, quando ele foi flagrado na corrupção na presidência da República. O PSTU trabalha para construir um amplo processo de mobilização social no país que tenha força para realizar essas mudanças. Porque se nós dependemos de um Congresso Nacional que é eleito com financiamento dos bancos e das empreiteiras, se nós dependemos de um presidente da República que para ser eleito tem que ter o financiamento dos bancos e das empreiteiras, não vai haver nenhuma mudança nesse país contra os interesses dos bancos e das empreiteiras. Então a nossa campanha está a serviço de fazer essa discussão. É preciso votar na esquerda, é preciso votar no PSTU para fortalecer essa luta, mas mais do que isso, nós temos que fortalecer a nossa organização e a nossa mobilização. Por esse caminho, a gente cria as condições para mudar o país. É com esse objetivo que nós trabalhamos. Candidato, num artigo publicado no site do PSTU, tem lá um tema que é bem atual. Esse artigo prega, só que ele prega a destruição do Estado de Israel. Eu queria saber qual é a opinião do senhor sobre isso. O senhor concorda com essa tese que está nesse artigo? Concordo perfeitamente. Eu acho que o povo brasileiro está olhando estarrecido o massacre que Israel está praticando neste momento contra a população palestina na faixa de Gaza e deve se perguntar a que ponto, como é que se chegou a esse ponto. Veja o que aconteceu naquela região, Tunico. Você se coloca no lugar dos palestinos e você está na sua casa com a sua família, aí chega um bando de gente armada, invade a tua casa
toma conta da sala, toma conta da cozinha, toma conta dos corredores de um quarto e deixa você com a tua família num quarto. E você não pode sair desse quarto para ir para a sala, sem pedir autorização para eles. Você aceitaria isso? E viveria em paz numa situação como essa? Essa é a situação que está o povo da Palestina. Eles invadiram as terras deles, armados, mataram milhares, centenas de milhares de pessoas, expulsaram a população de lá e constituíram um Estado a partir de 48, com sustentação dos Estados Unidos e da Inglaterra. O povo da Palestina foi expulso das suas casas para que se construísse outro Estado no lugar. Como é que essa população aceita isso e vive em paz? O palestino da faixa de Gaza, para ir na Cisjordânia, tem que pedir autorização para um soldado israelense, ele está no país dele, ele não pode se mover. As pessoas estão sendo massacradas numa região pequeniníssima, do tamanho da cidade de São Paulo, não tem nem como fugir. Queria saber, candidato, como é que o que é exatamente a proposta que o senhor está fazendo? Só para você explicar um pouquinho melhor para nós. Isso, a proposta nossa naquela região que se constitua um Estado palestino laico, não religioso, onde todos possam viver em paz. Os palestinos, os judeus, nós não somos contra os judeus. Nós somos contra que, em nome de uma religião, se expulse um povo da sua casa para construir outra no lugar. Então nós achamos que tem que se constituir em toda a região da antiga Palestina um país democrático, laico, soberano, e que todas as pessoas que queiram lá viver em paz possam viver lá em paz, inclusive o povo judeu que vive lá neste momento, mas não às custas de retirar, de expulsar das suas terras a população que lá vivia. Então nós achamos que tem que se constituir um Estado palestino, laico, onde todos, judeus e palestinos, possam viver em paz. Candidato, durante as manifestações que nós vimos aí nos últimos tempos, todos os partidos políticos, inclusive o seu, foram hostilizados. 4 meses atrás, a sede do PSTU foi invadida, foi atacada por pessoas mascaradas. Uma investigação concluiu que a agressão foi feita por um grupo de manifestantes. O que o senhor atribui à rejeição ao PSTU nos protestos? São fenômenos distintos, Tonico. A rejeição que houve aos partidos e aos políticos nos protestos de junho, na minha opinião, é mais do que justificável. Porque a população que foi para as ruas é uma população que tem como conhecimento do que é a política no país aquilo que a gente vê nas páginas policiais dos jornais todos os dias. É só corrupção, é só bandalheira, é só estelionato eleitoral. E o povo não tem informações, até porque os grandes meios de comunicação não informam o que pensa o PSTU para as pessoas, o povo não tem informação para discernir o que é o PSTU do que é o PT que está no governo. Havia pessoas que vinham discutir comigo dizendo que eu era do PT. Eu falava, não sou do PT. Ah, mas essa bandeira vermelha. Eu falei, mas a bandeira vermelha é do PSTU, não é do PT. Então, simplesmente achava que o PSTU é um partido igual aos outros. Como é que isso está mudando? Nós continuamos na luta com todo mundo e as pessoas vão vendo a diferença que tem o PSTU com os outros partidos. Mas com relação o que houve no Rio de Janeiro é um outro processo. Nós achamos que foi um grupo organizado que discorda do nosso partido e que, além de discordar do nosso partido, não tem o mínimo de discernimento democrático para poder conviver com a diferença que tem com o nosso partido e que fez um atentado contra a nossa sede. Não tem nada a ver com a opinião das pessoas ou com as mobilizações sociais. Candidato, relacionado a isso, o senhor aprova ou apoia as depredações como instrumento de protesto? Eu não apoio as depredações como instrumento de protesto. Aliás, o PSTU polemiza com isso desde junho. Agora, tampouco aprova o que os governos estão fazendo com os ativistas lá no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o argumento é que essas pessoas estão sendo criminalizadas pela depredação de patrimônio. Pois bem, o governador Geraldo Alckmin e aqui as autoridades do PSDB depredaram 1 bilhão de patrimônio público com os acordos feitos por baixo dos panos, superfaturando os contratos de manutenção no metrô. O governador Sérgio Cabral depredou 600 milhões de reais do patrimônio público do Rio na promiscuidade dele com a empreiteira Delta. Bom, estão na cadeia? Não estão na cadeia. Ainda vamos colocar na cadeia um jovem porque quebrou uma vidraça? Então não estou a favor. O que está se fazendo lá é criminalizar a luta social, o movimento social, e se é necessário enfrentar a depredação de patrimônio, comecemos por aquele que depreda mesmo o patrimônio público, roubando bilhões de recursos públicos em nível federal, estadual e municipal. Candidato, agora eu vou pedir uma resposta rápida, porque a gente tem só um pouco mais de 1 minuto para o fim desse bloco. O seu programa fala em estatização de bancos. Como seria colocado em prática essa proposta? E a gente queria saber se as contas correntes, poupanças, os investimentos dos brasileiros, se eles seriam resguardados. Do povo trabalhador, com certeza. Quando nós defendemos o não pagamento da dívida externa e interna, nós não defendemos o não pagamento da dívida aos bancos. Porque, evidentemente, o que está nas contas correntes e na poupança dos trabalhadores brasileiros tem que ser preservado. Agora, estatizar os bancos é uma necessidade. Em primeiro lugar, o governo tem instrumentos jurídicos e políticos para isso. Aliás, quando uma empresa falha,
o governo muitas vezes encampa ela, arca com prejuízo e depois devolve para o setor privado. Bom, já que é para fazer isso, por que nós não estatizamos os bancos? Para que os bancos possam ser utilizados para atender aquilo que a população precisa. Ao invés desses juros extorsivos que eles oferecem para a população, financiar a produção de alimentos, a construção de escolas, de hospitais, oferecer crédito barato para a população. Isso é possível? É possível. Se o sistema financeiro, ao invés de estar voltado para desviar recursos da sociedade para enriquecer o banqueiro, ele estiver organizado para poder utilizar esses recursos para financiar o que é necessário para a sociedade. Vou ter que interromper, que o tempo acabou. Vamos agora para mais uma rápida pausa e voltamos em 3 minutos com o último bloco da entrevista com o candidato Zé Maria.